Saudações, terráqueas e terráqueos! Esse é o Café com os Arcanos, um espaço seguro para você aprender tudo sobre o universo do tarô. Eu sou a Isa Nui, taróloga, professora de tarô, terapeuta transpessoal, e nesse episódio, eu vou te mostrar como você pode usar o poder dos arcanos na sua vida de forma mágica, de forma ativa. Se você nunca ouviu falar a esse respeito, então fica nesse vídeo que ao término dele você vai conseguir já aplicar o que eu vou te ensinar imediatamente. Então, vamos lá. Vou organizar aqui minhas ideias, que eu tenho uma coisa para dizer para vocês que acho que vai chocar um pouco. Uma vez eu fui para uma loja e lá tinha um quadro, na verdade era de pano, assim, daqueles que você pendura. Ele estava à venda com a imagem do pendurado. E eu senti um estranhamento. Eu pensei, poxa, mas se eu tivesse uma imagem para eu pendurar num quadro, eu jamais escolheria o pendurado. Fiquei confusa, por que que alguém faria isso? E é isso que eu descobri que, na verdade, tem outros quadros, né, com vários outros arcanos. Mas eu fiquei, assim, realmente intrigada. Gente, só de olhar para essa imagem, já é emanado para nós uma figura que não é auspiciosa. Porque o que que você vê aqui? Você vê um homem pendurado pelo pé, com as mãos atadas. Não é legal, né? Quem é que gostaria de estar nessa condição? Ninguém. Só de olhar você já percebe, você sente também esse desconforto? Pois é, eu não sei se alguém já comprou a imagem do pendurado e usou como um quadro, mas eu de forma alguma recomendaria você escolher o Arcano 12, tá? O que que eu quero contar para vocês hoje? É o seguinte: o tarô é um oráculo que ele é totalmente visual. As imagens são a grande graça do tarô. Entender o que essas imagens significam é o segredo, né? É o que diferencia profissionais de amadores. Eu andei pensando, poxa, se o tarô ele tem tanto poder que até hoje, mais de 7 séculos de história registrada, a gente ainda está descobrindo mais para que serve e até onde a gente pode chegar com ele, imagine o que a gente nem desconfia. Tudo é teste, tudo é pesquisa, e eu sou uma pesquisadora nata. Então, eu comecei a fazer uns testes, porque tudo que eu ensino eu pratiquei antes. E aí eu ensinei isso para algumas pessoas, e depois eu recebi os feedbacks, e fui comprovando que isso realmente funcionava, por isso que eu estou passando aqui para vocês. Nós podemos usar o tarô como um recurso mágico de transmissão dos atributos dele. Então, você tem que primeiro saber qual é a carta que você vai escolher para o objetivo que você deseja. Assim como nós temos imagens de anjos, nós temos imagens que transmitem alguma coisa, às vezes tem um quadro com uma pessoa com os chakras alinhados, aquilo é uma imagem que transmite algo positivo, tudo é onda. Como assim, Isa? Tudo é onda? Bom, a realidade energética, ela pode se manifestar de duas formas. Ou como uma partícula, que é a parte material, é o que a gente toca, é o que a gente vê, ou como uma onda, que é uma possibilidade. Todos os arcanos emitem ondas, ondas de energia, que significam apenas, nada mais, nada menos, do que a transmissão dos atributos que eles contemplam. Então, se eu quero, aí vou começar já a dar umas dicas aqui. Se eu quero mais criatividade na minha vida, um bom arcano para isso seria o mago. Se eu quero mais intuição na minha vida, eu vou usar a sacerdotisa. O mais importante é você olhar, tá? Você precisa estar com o arcano visível a você. Pode ser no seu altar, pode fazer uma impressão da imagem, pode colocar como um papel de parede do seu celular. Então, assim, pega lá no Pinterest umas imagens dos arcanos bem bonitas, bem poéticas, coloca lá o arcano que você quer,
escreve do lado, né? Em inglês, de preferência, porque é quando você consegue encontrar mais. Então, por exemplo, coloca assim, The Fool, que é o nome do louco, em inglês, The Fool Tarot. Escreve lá, wallpaper, papel de parede em inglês. As imagens que vão aparecer são belíssimas, aí você baixa a que você quer e usa como papel de parede. Já parou para pensar nisso? Que interessante, porque o que é que a gente mais olha na nossa vida? É o nosso celular, né? Então, pode ser o fundo da conversa do WhatsApp. Você pode pegar a própria carta e deixar ela assim visível no seu escritório, na sua mesa, ou uma imagem que remeta àquela carta, tá? Porque nós temos muitas releituras dos arcanos. Então, você pode ficar sempre trocando, toda semana, quero trabalhar um objetivo, quero trabalhar mais o meu foco, mais o meu direcionamento, quero trabalhar a prosperidade. E aí você vai testando o que aconteceu de diferente na sua vida quando você começou a usar essas imagens. Por quê? Não adianta nada você não documentar o que está acontecendo. Você precisa fazer isso de uma forma realmente investigativa e observar os resultados. E aí eu vou dar aqui de cara uma ótima sugestão. Prosperidade. Prosperidade nós podemos usar muitas opções. Uma delas é a imperatriz. Ela é próspera. Nós podemos fazer algumas combinações. Por exemplo, ela potencializada com o Ás de Paus. Então, eu posso deixar essa combinação aqui durante essa semana. Aí, na próxima semana, eu posso colocar a Imperatriz com um Rei de Ouros. Eu posso deixar também um 10 de Ouros. Posso colocar Rainha e Rei de Ouros para trabalhar minha prosperidade. Casalzinho ali ainda trabalha outras questões, né? Não só a prosperidade, mas vamos colocar o foco nessa questão da prosperidade. Uma aluna minha perguntou, Isa, estou muito sem foco, preciso de alguma sugestão de como trabalhar o meu foco. Vamos pensar aqui numa combinação. Primeiramente, você quer ter mais foco para estudar. Então, vamos usar o carro e o rei de espadas. Ela quer conseguir ter direcionamento, foco, isso é a cara do carro. Mas ela quer também melhorar a questão da mente dela, que está muito dispersa. Então, pega o rei de espadas junto e faz uma combinação ali com os dois arcanos. Olha que legal. Isa, o rei de espadas também pode ser usado para trabalhar, por exemplo, a minha capacidade de colocar limites nas pessoas, com certeza. Você poderia usar também a rainha de espadas, mas usa o rei, vai por mim. Ele tem uma energia mais auspiciosa do que a rainha, tá? Você pode fazer isso também usando o imperador. O imperador, ele adora colocar os limites, né? Então, você pode usar ele e o rei de espadas junto. E aí, eu vou ensinar agora para vocês uma outra coisa, que é como você pode trabalhar de maneira mágica com o tarô, ajudando outras pessoas ou na sua relação com outras pessoas. Digamos que você tenha algum problema com a sua mãe ou a sua avó, uma figura aí materna. Então, você vai construir a imagem da sua mãe com os arcanos, né? Você pega lá a imperatriz e uma rainha. Digamos que seja a rainha de paus, tá? Aqui você consegue enxergar sua mãe? Beleza. Se você não conseguir enxergar sua mãe aqui, então pega uma outra rainha. Pode ser a de copas, pode ser a de espadas, então pode ser a de ouros. Beleza, construir a imagem da minha mãe. E eu quero trabalhar agora o perdão à minha mãe, por exemplo. Que arcano eu poderia usar para trabalhar esse perdão? Vamos de julgamento. Por quê? O julgamento é uma carta de soltar, de transcender, de perdoar. Poderia ser o arcano estrela também, tá? Poderia. Mas aqui eu estou pedindo uma ajuda superior, né? Porque é uma carta kármica também. Então, eu tenho essa forcinha dos astros. Vai sentindo. Essa semana eu vou usar o julgamento, na próxima eu posso colocar a estrela, vejo o que funciona melhor. Então, é uma maneira de você ir trabalhando as suas relações. E se eu quiser trabalhar várias coisas ao mesmo tempo, eu posso? Pode. Por exemplo, no seu trabalho, você talvez prefira dar mais enfoque para o seu direcionamento, para a sua produtividade. E aí você coloca os arcanos
que eu já mencionei, inclusive, né? O próprio carro e o rei de espadas. Mas aí dentro do seu quarto, talvez se você seja uma pessoa comprometida, que você quer fortalecer o romantismo, que tal um 10 de copas? Que tal colocar ali um sol com um 10 de copas? Um amor pleno. Nada mal, né? Você pode mandar fazer um quadrinho com essas cartas. Você pode deixar visível perto da sua cama, de alguma maneira. Porque assim, a gente costuma ter vários tarôs, né? Então, o tarô que você usa para atender, o ideal é que você não fique tirando as cartas, você vai acabar perdendo. É preferível que você pegue um tarô que você use só para essa função de fazer magia com ele, tá? O que que é a magia, no fim das contas? É o poder do pensamento com a emanação dos símbolos, com a emanação da essência da carta. Então, digamos que a sua vida está muito parada, que você está querendo se divertir, ter mais aventura. Qual seria uma carta indicada? O louco. Você pode pegar o louco, potencializa ele com o Ás de Paus, como eu falei, e aí você mentaliza. Eu quero mais aventura, quero mais ousadia, quero novidade na minha história. Então, pega essa combinação aqui. Ou você pode, por exemplo, decidir que você quer uma ajudinha para finalizar ciclos. Ah, eu estou precisando concluir o meu TCC, eu estou precisando ter mais força de vontade para dar aquele passo necessário para avançar na minha carreira, na minha vida, para eu conseguir ter mais firmeza nos meus estudos do tarô. Pega o Arcano Mundo, deixa ele lá também potencializado. Vai sempre potencializando, porque você quer a energia máxima ali da carta, tá? Você também pode, se você é professora, se você trabalha como alguém que guia outras pessoas dentro de um centro espírita, enfim, dentro de uma casa de umbanda, qualquer coisa nesse sentido, você pode querer fortalecer o seu lado sacerdote, que é o lado de conduzir as pessoas, de ensinar, de dar aquele suporte, de aconselhar. Então, eu quero ser um sacerdote bem correto, né? Não o lado negativo do sacerdote, que é um tanto quanto mente inflexível. Então, você pode colocar uma carta que dá uma amenizada aí, coloca essa rainha de paus junto com ele. Eu quero ter a disciplina do sacerdote, quero ter a firmeza que ele tem, mas eu quero ser generosa, quero ser gentil com esse processo. Então, você pode fazer essa junção aqui. A manifestação é o arcano menor, dos atributos que esse tem. E aí vamos falar, por exemplo, de um dia em que você quer ter uma noite muito especial com a pessoa que você ama, mas que você quer que seja uma noite realmente quente. Aí você pode fazer o uso do arcano diabo e pode usar um arcano menor muito interessante. Eu não potencializaria o diabo, tá? Eu colocaria, por exemplo, o 10 de copas, tá? Eu quero que seja uma noite quente, mas eu quero que seja uma noite romântica também. Então, essa combinação aqui, ela faz muito sentido, tá? Não deixa ela sempre, deixa só para alguns dias específicos, porque tem algumas emanações do diabo que podem não ser muito interessantes, tá? Vamos pensar aqui em uma outra que pode ajudar você nos seus estudos, tá? Quero conseguir estudar melhor, quero conseguir ter mais disciplina nos estudos, mas não aquela disciplina do sacerdote, e sim a disciplina de quem? Do eremita, daquele que se dedica, daquele que pode fazer assim, fazer chuva, fazer sol, ele está sempre lá com a mente muito decidida que ele quer chegar no objetivo, leve o tempo que for. Principalmente para quem é estudante universitário, né? É uma carta que pode ser muito útil aí nos estudos e você vai ter essa clareza naquilo que você está estudando. Vamos pensar aqui numa outra combinação para quando você vai precisar ser muito forte. Você vai passar por algo que é muito difícil, um desafio, uma situação que está chegando e você precisa ter muita firmeza, mas aquela firmeza que não é rígida, uma firmeza que é de alguém que é segura. Então, você pode usar o arcano força. E quero ser firme, mas eu quero ser estratégica.
Não quero que ninguém passe por cima de mim. Eu posso fazer uma combinação e colocar um cavaleiro de espadas. Inclusive, gente, se você colocar um cavaleiro de espadas junto com o carro, você está criando uma combinação que acelera todos os processos. Isa do céu, eu tô com uma coisa que está travada na minha vida, é a venda de um imóvel. Então, coloca a intenção e você pega o carro e cavaleiro de espadas para acelerar uma venda que você quer fazer, acelerar uma decisão na justiça, acelerar o resultado de alguma prova, de algum exame, algum resultado que você está querendo alcançar. Então, tudo é a intenção. Por que que eu falo que é importante você colocar a intenção? Porque você precisa olhar para aquilo e lembrar o que é que você determinou, tá? Quem não sabe a magia que você está fazendo, nunca vai adivinhar que você está usando o carro e o cavaleiro de espadas para, por exemplo, fazer a venda de um imóvel. Pode achar assim, acho que ela está querendo ter mais foco e estratégia na vida, porque poderia ser isso também, tá? Mas se você colocou a intenção, quando você olhar, você sabe que essa energia está trabalhando. Então, tudo é a intenção, é criando realmente o colapso da função de onda para a gente usar aqui uma explicação quântica, mas tudo isso não deixa de ser uma forma mágica de usar o tarô. E aí, deixa eu contar para vocês essa história, que alguns alunos já até conhecem, mas como eu sei que tem gente aqui que nunca deve ter escutado falar, vale a pena eu contar, tá? Foi assim, essa história. Essa aluna minha, ela queria justamente vender um apartamento. E aí, o que que ela fez? Ela imprimiu a imagem da imperatriz e ela imprimiu o 10 de ouros e colocou a intenção de venda desse apartamento. Ela estava lá com toda a documentação do imóvel e colocou lá as duas imagens impressas dentro do documento. Todo dia ela pensava nisso, ela olhava lá e tal. E aí a venda aconteceu. E quando aconteceu, meus amores, é assim inacreditável. Ela vendeu para um casal cuja mulher estava grávida. Olha como tem tudo a ver com a Imperatriz. E era um casal que financeiramente, ó, era muito bem. Era um povo bem endinheirado. Então, vejam só como essa combinação acabou gerando resultado. Então, assim, funciona? Funciona, porque eu tenho coisas para contar. Vou falar do meu caso uma vez que eu estava querendo acelerar um processo meu de gravação, de conteúdo, eu estava assim, tendo muita dificuldade, estava procrastinando. Eu falei, eu preciso parar de procrastinar, eu preciso fazer acontecer uma série de coisas nessa minha semana. E aí eu usei o carro potencializado. E assim, eu acho que eu deixei tão livre essa energia que acelerou tudo, tanta coisa que estava travada na minha vida, simplesmente, sabe, destravou. Então, assim, eu garanto que o carro, ele realmente é o arcano acelerador. E aí, alguma pessoa poderia me perguntar assim, Isa, se eu quiser uma mudança na minha vida, eu tô no maior tédio, minha vida tá a própria apatia, seria ok eu usar a carta da torre? Então, gente, eu não usaria a torre. Por quê? A torre, ela é muito brusca. Olhar para essa carta com a intenção de uma mudança é abrir um espaço que pode ser um pouco caótico. Então, quer uma mudança na sua vida? Use o julgamento. Além de ser uma carta de transcendência, ele também é uma carta de novidade, de mudanças. Lembra que ele está aqui, ó, anunciando coisas novas, dizendo que o novo está chegando, é caminho da evolução. Eu não vou usar uma carta do caminho da dor, tá? Não seria auspicioso, tá? Eu estou querendo entregar para o universo a oportunidade, estou dizendo assim, eu estou entregue para as novidades que possam chegar para mim. Então, eu uso o julgamento. Usar a carta da morte para mudanças pode ser para te ajudar a encerrar ciclos e você mesmo fazer essas mudanças. Você pode usar a morte, mas eu usaria o mundo também, tá? Preferível usar o mundo, porque a morte são mudanças que você tem dificuldade, você está vivendo com a carta da morte algo que é difícil para você encerrar.
Aí, se você fica olhando para aquela carta, a mudança está acontecendo, mas é difícil. Então, você quer que essa mudança seja leve. Por isso que você escolhe o mundo e não a morte. Se a gente tem a opção de escolher, por que a gente vai escolher o caminho mais difícil? Não é mesmo? Então, o mundo. Eu não usaria nenhuma carta do caminho da dor. Aliás, usaria, né? Até já usei o diabo. Mas a temperança também poderia ser interessante para te ajudar a ter paciência. Só que eu preferiria usar alguma carta de algum naipe para te ajudar a ter paciência. Por exemplo, o Cavaleiro de Ouros, a Rainha de Ouros, que conquistam as coisas no tempo que for. É preferível. O próprio eremita tem paciência. Ele tem paciência para chegar onde quer que seja. Percebe que você fazer essa escolha, às vezes parece óbvio, mas você pode estar ativando energias que não são muito legais. É interessante você fazer uma combinação que seja bem perfeita. Se você ficar na dúvida, será que essa combinação é boa ou não? Então nem faz, porque a dúvida já vai quebrar a magia. Para ganho judicial, poderia ser a carta da justiça com o rei de espadas. Mas o rei de espadas é um arcano que ele sempre alcança o que ele quer, mesmo que ele esteja errado, tá? Então, uma causa na justiça que não há provas da inocência, ainda assim ele consegue ganhar. Então, seria uma combinação excelente para uma causa na justiça. Para atrair mais clientes, bom, para atrair mais clientes, com certeza eu usaria a imperatriz, que é a própria empreendedora, e usaria o rei de ouros, poderia usar o casalzinho, poderia usar o 10 de ouros, ó. Poderia fazer inclusive isso, ó. Imperatriz e rei de ouros. Prosperidade total. Se você quiser, você pode colocar mais cartas, né? Ah, Isa, só tem espaço para uma carta. Usa o arcano maior, tá? Usa a imperatriz, beleza? Vamos ver aqui uma outra combinação interessante para você fazer. Ah, gente, óbvio que o Sol é uma carta que você pode não estar pensando em nada, mas deixa ele ali. Deixa ele ali, porque é uma carta de consciência, é uma carta de lucidez, de clareza, de você conseguir se colocar no mundo dentro do lugar que você pertence, para você brilhar a sua luz. Então, assim, Isa, não sei o que eu quero, não tenho uma intenção muito clara, coloca o Sol que tá tudo certo, tá? Ele é ótimo ali. Para fixar o aprendizado, o eremita, com certeza. Posso usar o mundo? Posso. Posso usar o sacerdote? Posso. Tem muito conhecimento. Mas uso o eremita, ele já é o arcano mais conhecido como o arcano dos estudantes. E aí você pode deixar ele com um 6 de paus. Porque o 6 de paus é a carta do êxito, da vitória, da conquista. Então coloca o 6 de paus com o eremita e vai estar perfeito. Se você tiver com energia excessiva do mago, porque você não está conseguindo ter foco, não está conseguindo direcionar a sua energia para fazer uma coisa se expandir, então não use o mago, tá? Faça o contrário, coloque a sacerdotisa, porque ela vai te dar também um centramento. Pronto, a sacerdotisa também é uma ótima carta para ajudar nos estudos de oráculo, tá? Você pode colocar a sacerdotisa junto com um eremita. Eu quero a intuição da sacerdotisa para ler o tarô e eu quero o foco do eremita para estudar, né? Para sentar ali todo dia e ter essa rotina. Uma ótima combinação que você pode colocar lado a lado. Se você está querendo uma energia de equilíbrio na sua espiritualidade, use essa combinação ou qualquer uma outra do naipe de paus. 6 de paus é excelente para você alcançar esse patamar, tá? Claro que o sol, gente, para praticamente tudo você pode usar, tá? Como eu falei, inclusive se você não sabe nem para o que você quer, o sol serve. Mas é legal quando a gente usa para um objetivo específico, porque a gente olha para a carta e sabe para o que ela está nos ajudando, né? Por exemplo, se você quer trabalhar o desapego, terminou um relacionamento, tá sofrendo, tá se sentindo um pouco cabisbaixo, usa a estrela. Uma carta de esperança, de vida nova, de realmente de renovação e de deixar as águas fluírem. Às vezes, até se você está tendo dificuldade de chorar, olha que doideira. Tô tendo dificuldade de colocar esse choro para fora. O que que eu faço? Porque ficar guardando não é bom. O arcano estrela também te ajuda, né? As águas correndo.
As águas represadas agora estão fluindo, então é uma ótima carta que você pode usar para essa magia, para te ajudar nessa cura interior. Isa, quero tomar melhores decisões. Bom, ainda assim, eu não usaria o arcano enamorados, tá? Para tomar melhores decisões, eu usaria o mundo, o imperador, a imperatriz, os reis. Principalmente de forma estratégica, o cavaleiro de espadas é muito bom. Mas se você quer trabalhar o seu networking, eu quero conhecer pessoas, eu quero aumentar o meu círculo social, quero aumentar o meu campo afetivo para as paqueras, para as relações. Então, aí sim seria interessante usar com essa intenção o arcano enamorado. Para tomar decisões, a característica principal dele é que às vezes ele é muito indeciso, né? Então, talvez não seja o indicado, tá? E aí, se você toma nota, né? Nessa semana usei essa combinação e foi assim. Na seguinte, usei essa outra combinação e foi assado. Poxa, quando eu usei o sol com a rainha de copas, foi bom. Quando eu usei com o rei de copas, não foi. Então não vou mais usar o rei de copas. Você vai fazendo esses testes. E se eu escrever a intenção e colocar junto com as cartas, também seria uma boa opção de manifestar? Com certeza, tá? Eu, inclusive, acho que se você é uma pessoa que tem a mente muito dispersa, faça isso. Coloque ali para o que essas cartas estão vibrando na sua manifestação. Coloque ali uma palavra-chave que represente o seu objetivo. Digamos assim, eu quero alcançar um amor elevado e puro como o do casal do naipe de paus. Estou vibrando nessa energia, eu quero isso para mim. Então, um amor como esse casal, né? A corte de paus. Estou vibrando para aumentar a minha consciência, a minha luz, para eu conseguir viver o meu propósito de alma. Coloca lá, propósito de alma, missão de vida. Quero ter mais foco nos meus estudos. Sim, foco nos estudos, eremita. Quero aumentar a minha intuição, quero conseguir acessar as profundezas do meu eu. Vamos lá, sacerdotisa. Coloca lá no papelzinho junto, que aí com certeza você não vai esquecer para o que essas cartas estão trabalhando, né? Então vale a pena. Se você usa radiestesia, se você usa a radiônica, os gráficos, potencialize isso com certeza, tá? Potencialize que vai dar muito bom. Imagina colocando ali uma rainha de paus para você alcançar a soberania da sua vida. Tudo de bom, né? Potencializado ali pelo gráfico. Se você tem esse conhecimento, use, tá? Tudo que eu falei aqui é uma maneira de você usar o tarô de forma ativa. Isso te ajuda a revisar o que você estudou, e isso te ajuda a perceber como os arcanos realmente têm poder. Você pode usar como papel de parede no celular, imprimir a imagem, colocar a carta ali para você, compra um deckzinho só para isso, baratinho mesmo, porque você não vai ficar usando o deck que você usa para atender, né? E outra coisa, gente, isso aqui que eu tô falando é algo que é extremamente simples e fácil de você fazer e comprovar. Às vezes, quando eu vou guardar o meu deck, eu tenho uma mania, tá? Eu não sou uma pessoa supersticiosa, mas nesse momento eu me torno. Eu nunca gosto de guardar o meu tarô, por exemplo, com o pendurado na frente ou com a torre. Eu sempre gosto de guardar com um arcano que eu tenha mais encanto por ele, como o mundo, como o sol, o imperador, a força. Então, eu nunca fecho minhas cartas e deixo em cima uma carta que eu considero que não é muito boa, né? Que são cartas retrógradas, o pendurado e a torre. Da mesma forma nos arcanos menores, porque eu guardo em pilhas separadas. Eu guardo no mesmo saquinho aqui, um saquinho maior, nesse aqui, só que dentro dele eu tenho um outro saquinho. Aí nesse menor eu coloco os arcanos maiores, que são só 22 cartas, e aí aqui dentro eu coloco os maiores, eu coloco tudo aqui dentro. Pá. Então, quando eu vou abrir o meu leque de cartas, eu abro em pilhas separadas, porque eu faço cartas combinadas, né? Então, por isso que eu não misturo uns com os outros. Mas o ideal é que você fique olhando para as cartas no seu dia a dia. Então, coloca no papel de parede do celular que vai ser mais fácil. Ou deixa
num lugarzinho encostado a carta para você lembrar qual foi a intenção que você colocou. E aí a emanação da carta vai ficar atuando no seu campo e te ajudando a alcançar aquilo que você está buscando, tá bom? E esse foi o nosso episódio de hoje do Café com os Arcanos. Eu desejo que você tenha aprendido e já comece a colocar em prática, pelo menos usando algum arcano aí para acionar o seu poder pessoal. E espero que a sua vida seja muito luminosa, feliz, próspera, saudável. E a gente se encontra, claro, no nosso próximo episódio do Café com os Arcanos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo, beijo e fui!